Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Eu sou Alessandro Matias, você está na Eu Pratico Esporte TV, muito mais do que um canal. Vamos embora? Quase que todos os programas, né? E da Rádio Jornal, da qual eu sou fã. Superintendente da Rádio Jornal é amigo meu de infância. Como é que eu vou prestigiar essa galera? Então, eu assisti esse programa, não no ao vivo, não é ele que a gente quer. A gente está querendo aqui, no caso, o diretor do esporte, que é o Guilherme Falcão, esteve lá para falar sobre muita coisa e muita coisa também não falou, que poderia detalhar, o que é que custa, né, tirar essa dúvida não só da imprensa, como do torcedor rubro-negro. Acho que quanto mais interrogações, as interrogações, né, que não tenham respostas, elas atrapalham muito mais do que propriamente a resposta, né, com ou sem a exclamação. E a gente ouviu e separou algumas partes aqui do programa para que a gente possa explorar melhor. Vamos lá? Vamos dar uma sacada então e em seguida a gente faz os comentários pertinentes aqui, dando um abraço para o Haldney e também para o João Vitor Amorim. Vamos lá? Primeira pergunta, então, a respeito de quê, meu Deus? A respeito de cadê? Orçamento e receita do esporte. Vocês vão ficar bem curiosos, porque tem gente disseminando, inclusive. Deixa eu ver, vamos lá. Vamos ouvir, depois a gente tenta explicar o que foi colocado. Sendo dinheiro no esporte. O que danado está acontecendo que o esporte está contratando tanto jogador com muito dinheiro? Rapaz, eu acho essa pergunta interessante, João, porque ela mostra uma mudança de paradigma que a gente vem implementando aqui em Pernambuco. Certamente vocês não estavam acostumados a cobrir esse tipo de notícia, porque clubes de Pernambuco não eram compradores, né? Eram operações em que geralmente vinham de empréstimo, um empréstimo que geralmente era incentivado, ou seja, o clube cedente pagando parte de salário, emprestando sem ônus. Só que a gente, desde 2021, quando Yuri assumiu o clube, a gente vem passando por um processo de reestruturação financeira, administrativa, muito acentuado e muito importante. Com a aprovação da nossa recuperação judicial, o esporte passou a ter previsibilidade de receita, a gente deixou de ter bloqueio de nossas contas. Quando a gente entrou no esporte 2021, é importante lembrar, o esporte não tinha sequer conta bancária. O esporte não tinha conta bancária. Então, nós não conseguimos operacionalizar absolutamente nada. Hoje o esporte tem conta bancária, hoje o esporte está em dia com as suas obrigações, hoje o esporte tem crédito na praça, hoje o esporte consegue, por exemplo, realizar a aquisição de um jogador parcelado, pagando na frente, pagando no ano que vem, pagando. Então, a resposta para a tua pergunta é muito simples. De onde vem o dinheiro do esporte? Do orçamento do esporte. O esporte tem dinheiro, o esporte tem orçamento, a gente produz receita, a gente arrecada, a gente sabe gerir e a gente tem responsabilidade com isso. Certo? Então, eu não vejo... Ano passado, a gente fez cerca de 20 milhões de investimento em aquisição de atleta. Salvo engano, esse foi o número do ano passado. Esse ano, alguma coisa parecida. Com um orçamento muito maior do que nós tivemos em 2024. Então, eu não vejo, se você for analisar racionalmente o que eu estou dizendo, eu não vejo nenhum motivo de assombro. Né? Outro ponto que eu acho que é importante o esporte está investindo muito. Tem clube da Série A que está investindo 200 milhões, 10 vezes mais do que a gente está gastando esse ano. Também faturam 10 vezes mais. Pois né? Então assim, a gente está na batida proporcional, concorda comigo? Mas, Guilherme, o dinheiro é todo do esporte? A grande maioria desses Como é isso? A grande maioria desses recursos, eles pertencem ao orçamento do esporte. Quando a gente produziu o orçamento, na verdade, quando o presidente Yuri, junto com a consultoria que nos assessora nesse processo, produziu o orçamento, foi destacado uma quantia para a realização de aporte na aquisição de jogadores, que a gente chama de CAPEX. Certo? Então, existe hoje, dentro da rúbrica orçamentária do esporte,
um valor para ser executado. E eu não tenho constrangimento nenhum em executar esse valor por completo. A minha obrigação é gastar. Eu tenho certeza que nenhum torcedor do esporte quer que o esporte termine o ano com 200 milhões na conta. Ele quer que o time termine o ano bem colocado na Série A, campeão pernambucano, bem colocado na Copa do Brasil, campeão da Copa do Nordeste. A gente precisa gastar. A gente precisa gastar. E a gente está fazendo isso. Agora, com critério. Certo? E existe um critério que orienta a gente a fazer esses investimentos. Certo? Existe um critério em todas as operações que a gente fez de aquisição de ativo, porque isso é um ativo, ela passou por todo aquele processo que eu já expliquei aqui na pergunta anterior, com um filtro bem fininho, né? Ou seja, a gente foi a fundo avaliar tudo que envolve esses jogadores e, principalmente, se a avaliação deles, né, sob a perspectiva econômica, ela estava dentro de um padrão de mercado ou abaixo. Ô, Guilherme, só te interrompendo por uma coisa, porque você até entrou na parte técnica agora do jogador, mas ainda na parte financeira. Eu ainda não entendi o que você falou. Grande parte é do esporte. Mas essa outra parte, quem são essas pessoas que estão ajudando o esporte nas contratações? Que consultoria é essa que está participando também? A consultoria é uma consultoria que é a Álvares e Marçal. Ela é a nossa BPO financeiro do esporte, é uma das maiores consultorias lá do mundo, e ela está dentro do esporte hoje, prestando assessoria nessa parte financeira e orçamentária. Então, tudo que envolve essas questões financeiras e orçamentárias envolve o trabalho da Álvares e Marçal, que trabalhou no Cruzeiro, em tantos outros clubes do Brasil. Quando a gente fala que o esporte vai ter investidor, e eu vi até uma matéria, não é agentes de mercado financeiro, não é agente empresário de jogador, é mercado financeiro que está realizando um aporte, uma operação conosco, certo? Para aquisição de atletas. Vocês podem dizer quem são esses agentes? Não posso. Por quê? Não, porque não posso, porque não está concluída as operações ainda. Não vou externar uma... Mas nem para essas que já foram Mas concluídas? essas foram todas do esporte. Ah, tá. Essas foram todas, porque vem mais. Certo? Então, essas operações que a gente está falando, elas são todas 100% com orçamento próprio do clube. Tá? Agora, a gente vai fazer mais investimento. Como eu disse, existem posições que a gente ainda está prospectando, que a gente ainda está negociando e que a gente vai precisar investir. A gente vai investir. A gente vai investir para ter um time forte, um time competitivo e um time que seja capaz de entregar e responder o anseio da torcida pelo resultado esportivo que o esporte tem que buscar dentro de campo. Então, isso ainda vai ser feito. E quando for concluída, a gente vai, naturalmente, trazer as informações que nós entendemos que são pertinentes a serem reveladas. Isso é um negócio, certo? A gente tem em muitos desses contratos, ou em todos os contratos que a gente pratica, existem cláusulas de confidencialidade que a gente não pode passar detalhe, né? Mas o que a gente puder falar, e nas instâncias ordinárias do clube, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, essas questões serão apresentadas naturalmente com a transparência que o próprio Estatuto do clube exige. Eu tirando dessa parte aqui, né, e falando só do que foi dito, eu tiro partes positivas e te coloco críticas construtivas. A primeira, se fala muito em um clube que não está sendo o mais claro possível. Tem um termozinho que eu estou transparente. Eu acho que é assim. Não é interessante, de repente, um colega da imprensa ou alguém ligar para uma pessoa e, de repente, ouvir assim. Estou dizendo que aconteceu, não, tá? Especulação eu não falo. Porque você está me dando o direito, inclusive, de especular, de falar. E a especulação muitas vezes prejudica. Eu acho que não tinha problema algum, até esse momento, dizer que a Marçal e tal limitada, sei lá, quem quer que fosse, está ajudando o esporte. Mas que até agora as contratações foram todas do esporte. O que quer dizer o quê? Tem que adivinhar a chuva aqui? Não, né? A chuva já está bem clara. É dinheiro que o esporte arrecadou nessa temporada, na temporada passada, Campeonato Brasileiro até então, e uma parte do menino, do Pedro Lima. Fora isso, eu não lembro aqui agora, se você lembrar para me ajudar, Wendson, eu não vejo problema algum em usar esse dinheiro. Tá? O problema é aplicar bem esse dinheiro, objetivar bem esse dinheiro com os jogadores. Agora, a gente fica sabendo como se fosse uma obrigação, né? Uma pergunta que fosse uma pergunta tão difícil de ser perguntada, mas os meninos fizeram, e para sair as respostas é complicado, quando, na verdade, cara,
Ó, tem um agente financeiro gente, não é agente de futebol, aquele que administra o jogador. É uma agência ou agências financeiras que lucram com isso. É claro, que ninguém dá dinheiro, ninguém dá de graça. Eu não estou ao vivo aqui de graça, porque eu não tenho o que fazer hoje. Não, estou aqui porque a audiência de vocês vai dar lucro, vai dar audiência, vocês vão reverberar o assunto daqui, etc, etc. E a vida é isso, né? Do mesmo jeito, vocês estão trabalhando agora nos ouvindo, por quê? Porque ninguém está querendo trabalhar de graça para, sei lá, para quem, vocês também estão dando retorno, etc, etc. Uma coisa vai puxando a outra. Mas assim, custa, desde o início, uma nota dizendo que tenham tais parceiros, assim, assim, assado, que estão investindo alguns, sei lá, algumas cifras e etc., porque está na cara, né, que a partir de agora, segundo ele, até então foram dele do esporte, mas porque a partir de agora virão investimentos milionários de investidores do esporte, de agências financeiras que vão investir com o esporte para o esporte manter. Está errado? Não, cara. Primeiro que eu não estou lá dentro. Segundo, porque ou o esporte monta um time bom, ou o esporte vai disputar para não cair, e tudo isso que foi feito e que se falou, enfim, vai ser complicado. Eu acho que é bem por aí, né, Wendson? Me corrija, por favor, contraponha, porque o contraponto, inclusive de você, torcedor rubro-negro no chat, é a melhor coisa do mundo, que me faz pensar e muitas vezes mudar de ideia, assim como o Wendson agora que vai falar. Claro, enquanto a gente estava ouvindo, né, a entrevista lá, nosso querido João Vitor, eu estava de cabeça baixa porque eu estava anotando algumas coisas aqui sobre o que o diretor do esporte estava pontuando, tá? Primeiro, claro, a gente precisa falar sobre o trabalho de reestruturação financeira que vem sendo feito, né, através do Yuri Romão. Isso daí a gente, né, tem que realmente aplaudir o trabalho que vem sendo feito. Porém, eu concordo com você, né, na questão da transparência, né? Eu acho que a palavra mais correta que falta nesse sentido é clareza, né? É mostrar para o torcedor e dizer, olha, o orçamento que nós estamos utilizando para essas contratações, como ele falou, né, que são próprios do esporte, e como você pontuou, a não ser a venda do Pedro Lima, né, entre outras coisas, a receita televisiva, a gente, como torcedor, né, a gente não enxerga outras coisas. Sobre essas operadoras financeiras, né, que ele pontuou, dizendo que o esporte tem buscado, né, esses parceiros aí, né, claro que quando isso começar a acontecer, claro que o torcedor do esporte necessita e tem um total direito, principalmente o sócio-torcedor, né, de ter acesso a isso. E algo que me chama bastante atenção é quando se fala de responsabilidade, né? A gente já viu esse filme no passado, onde o esporte entrou num marasmo financeiro, numa crise financeira, e o que mais o torcedor teme, e você, Alessandro, quando eu super entendo você quando você pontua essa questão, né, de clareza, de ter a clareza, no sentido de que essa responsabilidade, de fato, ela esteja sendo utilizada em prol do clube, né? Então, é necessário, sim, entendeu? É necessário com que o torcedor tenha essa clareza, né? Tem até torcedor pontuando dizendo, mas ele está certo, pode ser que atrapalhe os negócios, né? Não se refere a atrapalhar os negócios, mas que no momento correto, certo, se não for agora, mas que seja daqui a um mês, 2 meses, que o torcedor do esporte tenha essa clareza de saber como é feita essas negociações. Ninguém atrapalha ninguém. Desde Alessandro, sei lá quem, que deu uma notícia de um jogador antecipado que está sendo contratado, porque se deu, está todo mundo já sabendo, gente. Não é um privilégio de A, de B, de C, não. É privilégio de quem trabalha mesmo, sério, está em cima, tal. Ou uma Rede Globo, ou sei lá, uma Bandeirantes, ou aqui, sem querer me comparar, ou coisa que o Vale, como saiu. Isso não se atrapalha, não. Isso não atrapalha, entendeu? Que quer sigilo, para quando divulgar aquela bomba. E, claro, não estou falando de agora, não, a vaidade, né? Ninguém soube. Certa vez eu estava num lançamento de uma camisa e o cara olhou para minha cara e disse, não conseguiste vazar a camisa desta vez. A única, como se isso fosse um negócio fora do comum. Eu disse, só se tu não está sabendo, porque tu estava trabalhando ou no banheiro fazendo alguma coisa, porque a camisa já foi vazada, não por mim, por outro colega. E qual o problema, cara? Nenhum. Que vaidade de merda é esta? Quando a gente vê, no geral, na história do Esporte Clube do Recife, esse tipo de coisa.